O Corinthians vai mesmo rescindir o contrato com a VaideBet? E qual o valor da multa rescisória em caso de demissão do Antônio Oliveira? Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta porque o Corinthians recusou 82 milhões de reais pelo atacante Wesley, as últimas no mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e segundo o site Metrópolis, John Textor deve ser punido nessa sexta-feira pelo STJD por conta das declarações e acusações, punição que pode chegar até uma suspensão de 360 dias. Bora falar agora sobre a CBF, que tem sido alvo de muitas críticas de clubes brasileiros que disputam Libertadores e Sul-Americana. Segundo esses clubes, a CBF tem recebido as verbas da Conmebol por vitórias nessas competições, mas não está repassando dinheiro, pior que os clubes reclamam e a CBF nem responde. Já o Atlético Paranaense descarta a saída de Alexandre Leitão, o CEO do Furacão, foi sugerido por uma consultoria para ser o novo CEO do Corinthians. É bem verdade que no Corinthians também a ideia não foi tão bem aprovada pelo presidente Augusto Melo. Bora falar agora sobre o Wesley. Quero te explicar por que o Corinthians recusou 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais pelo atacante Wesley, que nem é titular no Timão. A oferta foi apresentada nos últimos dias pelo West Ham da Inglaterra. Temo que o Corinthians esteja diante de um novo caso parecido ao do Biro, que na temporada passada recebeu oferta de 6 milhões de euros para jogar no Al Sadd. Essa proposta na época equivalia a 33 milhões de reais, detalhe, por apenas 50% dos direitos econômicos. Corinthians considerou a proposta baixa, não vendeu, o Biro perdeu espaço na atual temporada, são só 5 partidas, não joga há mais de um mês e essa última partida por apenas 1 minuto dentro de campo, ou seja, um enorme equívoco não ter vendido o Biro na temporada passada. Se a gente voltar muitos anos no tempo, dá para lembrar também do Lulinha, o maior artilheiro da base na história do Corinthians, mais de 300 gols, o Timão não conseguiu vendê-lo e acabou desperdiçando a chance de fazer ótimo negócio. Em relação ao Wesley, o que pegou? Contaram ao presidente Augusto Melo que se ele aguardasse mais um pouco, um time da Alemanha, cujo nome não foi revelado, estaria disposto a pagar 25 milhões de euros. São 10 milhões de euros a mais do que foi oferecido pelo West Ham. Algo na casa dos 138 milhões de reais. Estou para te dizer que eu duvido que essa proposta de 25 milhões de euros apareça pro Corinthians. E aí vai restar a dúvida se o West Ham ainda vai ter interesse de adquirir o atleta diante dessa recusa já feita pelo presidente Augusto Melo. Eu, na condição de presidente, tomaria outro rumo, levaria o Wesley para a Inglaterra para não correr o risco de perder a negociação. 82 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Só para fechar sobre o Corinthians, constatação ruim. O Timão tem o pior aproveitamento nesse século depois das 20 primeiras partidas de cada ano. Em 2024, o aproveitamento é de apenas 42% dos pontos. Pior, por exemplo, do que 2004, que era até então o recorde negativo com 43%. O ano de 2020 também ficou marcado com aproveitamento baixo de 48% dos pontos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Muitas coisas acontecendo, informações importantes para serem divididas. A primeira delas, Antônio Oliveira não cairá, pelo menos até o jogo contra o Fluminense. Em caso de nova derrota, aí a pressão vai ser enorme e ninguém sabe o que acontecerá. O que eu tenho contado para vocês é que nos últimos dias, Felipão foi oferecido, Pedro Martins foi oferecido, o Corinthians entende que não vai discutir nomes enquanto não houver um novo tropeço. Se o Antônio Oliveira cair, a multa rescisória é de 2 milhões de reais, que equivalem a 3 meses do salário dele e da sua comissão técnica. Mas a principal informação das últimas horas envolvendo o Corinthians foi divulgada pelo Cascão, que é diretor do programa do Neto, jornalista e meu amigo. O Cascão afirmou que a VaideBet cogita rescindir o contrato de patrocínio master com o Corinthians. Os resultados da exposição na camisa alvinegra não têm sido bons como o esperado. Importante lembrar que ninguém gasta tanto com patrocínio master na história do futebol brasileiro quanto a VaideBet, 10 milhões de reais por mês num contrato de 3 anos ou 360 milhões de reais. Contrato que foi assinado no início desse ano, no início da era Augusto Melo.
É importante lembrar que na oportunidade, outras empresas de bets que também negociavam com o Corinthians acharam um grande absurdo o que a Vai de Bet estava pagando. A avaliação era de que era impossível recuperar esses 10 milhões de reais por mês investidos com a exposição da marca. Ninguém da Vai de Bet se pronunciou ainda para comentar essa informação do Cascão. O pessoal do Corinthians também está se mantendo em sigilo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se o contrato for rescindido, será um baita baque pro Corinthians, que tem nesse contrato o seu grande feito na era Augusto Melo. Ninguém chegou perto de 120 milhões de reais por temporada de patrocínio master, não só no Brasil, mas na América do Sul. Só para lembrar e para contextualizar essa história, o Corinthians, para rescindir com a PixBet e fechar com a Vai de Bet, está gastando uma boa grana. Foram 44 milhões de reais pela rescisão do contrato com a PixBet, 20 milhões de grana que havia sido antecipada e mais 20 milhões de multa, atrelado a outros 4 milhões de juros. Então 44 milhões só para se livrar da PixBet e mais 25 milhões de reais de pagamento de comissão a um intermediário que inclusive está rendendo enorme confusão porque esse intermediário participou da campanha eleitoral do Augusto Melo. Quero falar agora sobre um zagueiro do Boca Juniors que pode pintar no futebol brasileiro dentro de alguns meses sem custos. Trata-se de Nicolas Valentini, atleta de 23 anos de idade, era titular absoluto do Boca e da seleção durante o pré-olímpico que foi disputado no mês de janeiro. Ele desapareceu das últimas escalações. Não joga desde a metade do... Faz mais ou menos 2 semanas que ele não entra em campo. E o técnico Diego Martínez, do Boca, foi perguntar o que está acontecendo com o Valentini. A resposta, abre aspas, ele é parte do nosso elenco, mas tem uma situação pessoal com a instituição. E o clube decidiu que ele não jogará até que se solucione esse caso, fecha aspas. O caso em questão é o contrato do Valentini. O vínculo se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato e o Valentini não tem dado sinais de que está disposto a renovar. Diante desse impasse, o Boca decidiu afastar o jogador para pressioná-lo a aceitar a oferta do clube. Detalhe importante, o Valentini já foi colocado, especulado, como possível reforço do Palmeiras e agora do Atlético Mineiro. É natural até que outros clubes brasileiros demonstrem a intenção de fechar um pré-contrato a partir de julho para fechar com o jogador de graça em 1º de janeiro de 2025. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Corinthians, informações tragas e atualizadas aí a respeito do mercado bastidor de finanças com o Jorge Nicola, que trouxe informações pra gente em primeira mão do Coringão. Você que ficou no vídeo até agora não gosta de e gosta muito de conteúdos relacionados ao Corinthians, você está no local certo. Então, para isso, de já você não tá perdendo nada, ative o sininho de notificação, se inscreve no canal e é isso aí, rapaziada. A respeito aí sobre uma possível saída do Antônio Oliveira, também tem a possível saída também da Vai de Bet. O que vocês estão achando a respeito dessa situação? Para você não estar perdendo nada, eu vou recomendar você que você ative o sininho de notificação, se inscreve no canal e deixe seu like aí para poder que outros vídeos sejam cheguem até você, tá bom? Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Essa é a minha única pedida que eu faço para você. Tô ficando por aqui, um grande abraço no coração. Fui, tchau, tchau.